Então, como analisar oportunidades dentro de um tempo de ciclo? Então, voltando, um ciclo de produção ou um tempo de ciclo numa determinada operação, cada operação tem o seu tempo diferente de fabricação, nós já falamos que existe uma série de elementos que, uma vez que todos esses elementos em termos de tempo são somados, dão o meu tempo de ciclo padrão. E cada elemento desse, pessoal, tem uma variabilidade, tem uma média. Então, o elemento 1 eu representei como uma determinada variabilidade, uma determinada média, o segundo elemento com uma variabilidade um pouco maior, o elemento 3 uma variabilidade mais intermediária, a somatória aqui de todos os elementos dão aí esse tipo de distribuição, apenas de uma forma didática, dizendo que cada elemento existe um tempo de ciclo médio e uma variabilidade que, se você bater o cronômetro, você consegue observar. Bem como entre cada elemento acontece o mesmo fenômeno, né? Entre um elemento e outro existe um tempo médio de espera para se iniciar um segundo ou um terceiro elemento, bem como pode acontecer também uma variabilidade entre esses elementos. E quando nós observamos essa distribuição de elementos e os tempos médios e a distribuição, nós também observamos os 8 desperdícios praticamente para que a gente possa, dentro da maior variabilidade do elemento ou dentro da maior média, você pode pegar tanto a maior média ou a maior variabilidade e comece a observar o seguinte: qual é o desperdício em termos de movimentos desnecessários? Quais são os movimentos desnecessários que o operador acaba fazendo, que acaba ocasionando uma variabilidade maior ou um tempo médio maior? Existe algum tempo de espera, seja ele qual for, em cada elemento ou entre elementos, que pode estar onerando, que pode estar aumentando esse tempo desse elemento, aumentando consequentemente a somatória final e fazendo com que o tempo de ciclo seja maior do que o necessário? Então, aqui estão o que nós podemos fazer em termos dos dois pontos que a gente observa com mais critério: movimento desnecessário e tempo de espera, quando a gente analisa se há a possibilidade de a gente reduzir alguns desses elementos, principalmente aqueles que você pode focar com maior variabilidade, onde existe um maior risco, onde você tem a maior variabilidade, ou aquele que a variabilidade entre os elementos é relativamente parecida, mas em termos de média ele é maior. Então, aqui está a abordagem que a gente pode fazer em cima de cada elemento que conclui um determinado tempo de ciclo. E aí, como reduzir o seu tempo de ciclo em cada elemento? A gente já viu como se distribui cada elemento, que cada elemento tem um tempo médio e uma variabilidade. Eu posso escolher, de preferência eu começo aquele que tem maior variabilidade, nem sempre aquele que tem um tempo médio maior, mas eu posso escolher também aquele que tem um tempo maior em termos de média, já que a minha variabilidade entre elementos ela é muito similar. Então vamos lá, como reduzir o seu tempo de ciclo em cada elemento? Primeiramente é o que nós acabamos de comentar. O grande objetivo é reduzir inicialmente a variabilidade do elemento, fazendo com que antes eu tenha uma determinada variabilidade representada por essa curva azulzinha e depois que eu padronize o processo eu tenho uma variabilidade um pouco menor. Quando eu reduzo a variabilidade eu ganho em termos de tempo também, porque eu reduzo os riscos envolvidos daquele elemento de variar tanto ao longo do tempo. A segunda abordagem, assim que eu trabalhei na média, ou se eu perceber que a variabilidade é muito similar em todos os elementos, eu posso partir direto para a média. Então eu tenho uma variabilidade sob controle ou aceitável e agora eu desloco a minha média. Então a segunda abordagem que eu devo adotar é em termos de média. Então aqui está um exemplo que geralmente acontece quando a gente trabalha em cima de cada elemento. Perceba bem que
Esse elemento em verde aqui tem uma variabilidade do tempo em segundos, onde a minha média é por volta de 40 a 45 segundos, mas tem uma dispersão muito grande. Então, assim que eu reduzo a minha variabilidade através de um trabalho simples, observando simplesmente o processo, e daqui a pouco eu vou te dar algumas dicas, você pode trazer a mesma média, mas com uma variabilidade muito menor, que é essa primeira abordagem. E logo depois que eu reduzir a minha variabilidade, então eu posso trazer a minha média para um patamar menor, já que agora a minha variabilidade associada ela é bem menor. Então faz com que eu, reduzindo a variabilidade, eu reduza os riscos que eu tenho no meu processo, e reduzindo a média, então eu ganho em termos de tempo. Então está aqui uma abordagem de como reduzir o seu tempo de ciclo em cada elemento.